E ela está lá no bom livro da Bíblia, o livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Essa nos abençoa, aleluia, pela palavra. Irmãos, conforme você for achando, de pé, em reverência à palavra de Deus, pregar para jovem nunca é fácil, ainda mais para um povo tão avivado, tão cheio da graça de Deus como esse povo. Senti a presença de Deus muito forte nos louvores. Eu até comentei com o pastor, terra boa, né? Terra abençoada, terra de bastante levitas. Deus nos possa abençoar. O capítulo é o 3, o versículo também é o 3, apenas o final do versículo 3 e o começo do versículo 4. Livro do profeta Samuel, capítulo 3, o final do 3 e o começo do 4. Amém? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Deus, Tu é poderoso. Tu pode, Tu és e Tu faz. Eu não sou nada, não tenho nada e não posso nada. Fala conosco. E se me dá o privilégio e a oportunidade de fazer um pedido, eu te peço, fique conosco. Amém. Faz assim. Culto de jovens. Abençoa a igreja. E Deus me dá uma palavra aonde Ele está escolhendo um jovem, aonde Deus está levantando um jovem no meio de lutas, no meio de guerras, no meio do aonde o povo de Israel estava quase se perecendo. Quando quase o povo de Israel vem perder a sua essência, Deus levanta um menino chamado Samuel. Eu vejo aqui duas classes, eu vejo aqui duas tribos, eu vejo aqui duas gerações. A primeira geração, a geração de Eli, a geração que já orou, a geração que já pregou, a geração que já leu os textos das Sagradas Escrituras, a geração que já jejuou, a geração que já viu Deus, a geração que já viu Deus operar, mas estava se corrompendo. E a segunda geração, eu vejo a geração de um menino que não tinha a experiência que ele tinha, que não tinha o tempo de ministério que ele tinha, que não tinha desfrutado das Sagradas Escrituras como ele tinha, mas estava cheio do Espírito Santo de Deus. A título de conhecimento, meus irmãos, na Septuaginta, o primeiro livro do profeta Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, o primeiro livro dos reis de Israel e o segundo livro dos reis de Israel são nomeados de primeiro, segundo, terceiro e quarto reinos. Sim, é tudo de uma linhagem. Por quê? Porque os quatro livros retratam as histórias de Israel: ascensão e queda, bênção e maldição, quando Israel estava lá em cima e quando Israel estava lá em cima. Só que os títulos no grego e no latim têm uma precisão maior. Eles dão título conforme as pessoas que mais se destacam no livro. Exemplo, Samuel. Sabemos que Samuel só viveu até o capítulo de número 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Mas Samuel marcou o seu ministério de uma maneira tão terrível, de uma maneira tão especial, que até depois de morto lembraram do ministério de Samuel. Ora, veja bem, no segundo livro do profeta Samuel,
Samuel, o protagonista não é mais Samuel, porque o mesmo estava morto. Poderia ser livro de Samuel, e o segundo livro do profeta Samuel poderia ter o nome de livro de Davi, porque é Davi que se destaca, é Davi que é o protagonista. Mas não, Samuel marcou de uma tal maneira que até depois de morto tiveram que lembrar de Samuel. E eu descobri o segredo de Samuel, era por um simples fato, porque num culto como este, Samuel não vinha para ouvir. Num culto como este, Samuel não vinha para bater cartão. Num culto como este, Samuel não vinha para que as pessoas não brigassem com ele, dizendo: olha, você é da mocidade, por que você não foi? Num culto como este, Samuel levantava a mão, adorava, engrandecia o nome do seu Deus. Samuel tinha um único e suficiente propósito. Qual, irmão Paulo? Eu vou marcar a minha geração, custe o que custar, e doer a quem doer. A Bíblia vai nos informar agora então que Samuel ele vem com um único propósito. Qual? Mudar o governo da teocracia para a monarquia. A palavra teocracia deriva-se de duas palavras: tel, que quer dizer Deus, e cracia, que quer dizer governo. Mas olhe para cá e preste atenção. O povo de Israel estava sendo assolado pelos filisteus, e os filisteus tinham um rei para si. E eles começaram a ter inveja do povo de fora. Eles disseram: se o povo de fora tem um rei, nós também queremos um rei. Se o povo de fora pode fazer isso, nós também podemos fazer isso. Mas olha, se Deus levantava juízes para governar, por que não estava bom? Porque eles achavam que o povo de fora era inspiração para eles. E permita-me dizer, já que é culto de jovens, o povo de fora nunca foi, eu vou enfatizar isso, nunca foi, nunca será e nunca há de ser inspiração para nós. Pastor, com toda licença eu te peço, porque nas igrejas de hoje é uma tal de balada gospel, nas igrejas de hoje é uma tal de rave gospel, nas igrejas de hoje é uma tal de discoteca gospel. Ei, o povo de dentro não precisa se espelhar no povo de fora. O que tem aqui dentro já é suficiente. Aqui tem palavra, aqui tem louvor, aqui tem a manifestação do Espírito de Deus incandescente nele. A igreja não precisa disso. João escreve: guarda o que tens. Nós temos a palavra, nós temos o louvor, não precisamos de nada do mundo dentro da igreja. A igreja tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. Irmãos, a história continua. E como eu disse, Samuel foi quem deu o pontapé inicial. Mas na história de Samuel, querido presbítero Elias, tem algo que me chama a atenção. Antes de Samuel nascer, ele tinha uma mãe, por nome de Ana. Só que a Bíblia diz que Ana era estéril e Ana era impossibilitada de dar filhos. Ora, se Ana era impossibilitada de dar filhos, o meu coração já logo se alegra. Por que, pregador? Porque eu entendo e tenho a convicção que o meu Deus não é o Deus do difícil, que o meu Deus não é o Deus das causas estreitas, que o meu Deus não é o Deus das causas complicadas. O meu Deus, o teu Deus e o nosso Deus, Ele ainda é o Deus do impossível. Louvado seja o nome de Jesus. Samuel vai ser levantado como profeta, ou melhor, como juiz e como sacerdote. Só que se formos acompanhar a história, tem algo de errado, porque Samuel não vinha da linhagem de Eli, não.
Samuel vinha de outra linhagem, e pela lógica Samuel não poderia reinar. Pela lógica Samuel não poderia herdar aquele posto. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 e do capítulo 2 até o versículo 11, a Bíblia nos narra a história de Ana, uma mulher forte e valente. Só que a partir do capítulo 12, do versículo 12, até o versículo 36, a Bíblia vai falar de dois homens, quem? Ofnis e Finéias. E aqui está o segredo, porque Samuel foi levantado, preste atenção. Ofnis e Finéias era filho do profeta Eli, e como filho do profeta Eli, eles tinham alguma regalia, eles tinham alguns privilégios, dentre deles, se servir antes de todos no sacrifício, se servir antes de todas as pessoas comerem, mas